Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia, ao vivo na RBC TV. E na nossa entrevista de hoje vamos conversar sobre os cuidados com a saúde do nosso ouvido. Isso mesmo, vamos conversar sobre esse assunto e também não perca o quadro O Direito é Seu. O advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Rômulo Saraiva, ele responde à dúvida do telespectador Sidney de Mello, que está aposentado há 4 anos, mas continua pagando o INSS. No mínimo, realmente é estranho a situação e vamos conferir aqui no nosso quadro de hoje, O Direito é Seu. E logo mais, vamos também receber ao vivo o palestrante e consultor corporativo, o professor Eduardo Barros, que vai falar sobre inteligência emocional e a eficácia da liderança no Dicas do Consultor. E ainda, informações sobre o trânsito, previsão do tempo, vagas de empregos e estágios, notícias da internet, enquete do dia e muito mais. Bom, a audição é um dos 5 principais sentidos humanos. Ela funciona até mesmo durante o sono e é o principal canal pelo qual a linguagem e a fala são desenvolvidas. A audição está ligada à função de alerta. Por meio dela, é possível, por exemplo, ouvir a buzina de um carro ou o alarme de um incêndio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 1,1 bilhão de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perder a audição. A causa seria o uso inseguro de dispositivos pessoais de áudio, incluindo smartphones e também a exposição a níveis sonoros prejudiciais em locais como discotecas, eventos esportivos, enfim. E para conversar acerca do assunto, já contamos com a presença aqui no estúdio do Dr. Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco. E daqui a pouco vamos estar recebendo também, estamos aguardando a presença da Joyce Maeli, que é fonoaudióloga clínica e ocupacional e especialista em audiologia. Mas é claro que queremos contar também com a sua participação, a sua interação conosco, como você vem sempre fazendo nas edições anteriores aqui do programa. Neste momento, vamos conferir juntos a matéria da repórter Stephanie Hermano, que mostra alguns dos cuidados que devemos ter com a nossa audição. Acompanhe. Não é novidade que o segredo para manter uma boa audição é a prevenção. Ir regularmente ao médico otorrino é necessário sim, porque a audição, na maioria dos casos, se perde aos poucos, sem que se perceba. Horácio, de 66 anos, perdeu a metade da audição. Mas sabe quando ele foi ao otorrino pela primeira vez? Quando tinha 48 anos. Veio decorrente de uma gripe que eu tive, né? Como eu já falei, uma gripe que eu tive muito forte, que eu fiquei moco na época, eu tinha 12 anos. Aí fiquei com um zumbido no ouvido. Aí com o tempo aquilo foi aumentando. E agora com a proporção que a minha idade foi aumentando, aí foi afetando a audição. A família é a base de Horácio. Todos ajudam o aposentado a entender melhor o que se fala, já que ele tem dificuldades. Há 2 meses está usando esse aparelho auditivo, mas ainda está em fase de adaptação. Às vezes é preciso fazer uma pergunta pela segunda vez para a pessoa repetir a pergunta para poder eu entender. Às vezes ela até reclama: pai, tu não entendesse? Mas eu não já disse a você que eu estou com esse problema, que eu não entendo as coisas pela primeira pergunta. Olha, da minha família eu tenho apoio, sim, tenho apoio. Agora, dos amigos, eu tenho vergonha de ficar conversando com meus amigos por causa disso. Me ausentei mais dos amigos, das pessoas conhecidas, por causa desse problema. Esse aparelho auditivo ele conseguiu de graça pelo IMIP, mas antes chegou a fazer um orçamento em uma clínica particular. O valor foi de R$6.000. Horácio dá um alerta para quem tem boa audição que a conserve. O conselho que eu dou é que evite o máximo esses fones de ouvido, que futuramente vai ser prejudicial às pessoas que usam muito fone de ouvido, viu? E deve procurar sempre um otorrino para fazer exame da sua capacidade de audição, porque o fone de ouvido prejudica muito as pessoas. Que puder evitar, evite.
Além do fone de ouvido, existem algumas dicas básicas para conservar a boa audição. E nós separamos algumas delas para você. Em ambientes que o som é muito alto, não fique perto das linhas de som das caixas acústicas. Se puder, coloque até algodão no ouvido ou protetores auriculares. Para quem gosta do famoso fone de ouvido, tente ouvir em um nível que você possa, por exemplo, conversar ao mesmo tempo que escuta. E muito cuidado com as doenças que causam perca de audição, como diabetes, hipertensão e arteriosclerose. E faça exame de audiometria pelo menos uma vez no ano. Muito bem, agradecemos aí, portanto, a Stephanie pela matéria. E de acordo com dados de estudos feitos em países de renda média e alta, analisados pela OMS, cerca de 50% dos adolescentes e jovens adultos, entre 12 e 35 anos de idade, são expostos a níveis sonoros inseguros pelo uso de dispositivos pessoais de áudio. Cerca de 40% são expostos a níveis sonoros potencialmente prejudiciais em locais de entretenimento. Ainda segundo a agência da ONU, 360 milhões de pessoas em todo o mundo têm perda auditiva de moderada a profunda. As causas são diversas, entre elas o barulho, as condições genéticas também, complicações no nascimento, doenças de envelhecimento, entre outras tantas que a gente pode listar aqui durante a nossa conversa, de hoje. Bom, e temos, por falar de conversa, interação, temos aí inclusive uma enquete para que você possa participar conosco, uma pergunta, uma pesquisa que queremos contar com a sua interação, com a sua participação. A pergunta é a seguinte: com o passar dos anos, você considera que perdeu um pouco a sua audição? Com o passar dos anos, você considera que perdeu um pouco a sua audição? Você considera isso? Você tem percebido isso? Participe conosco através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. 3424-1977 e responda sim ou não, bem objetivo aí a sua resposta, tá bom? E daqui a pouco, aliás, no final do programa a gente vai trazer aqui a participação, o número de pessoas que participaram da nossa enquete de hoje. Além da nossa enquete, você também pode enviar a sua mensagem através da nossa fanpage. É só visitar a nossa fanpage e postar o seu comentário, a sua dúvida, que é muito bom também ter a sua participação lá, pelo facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. E também durante o programa você pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo número 0 operadora 81 9920 39435. 9920 39435 é o nosso número do WhatsApp, inclusive está passando aí no rodapé do seu vídeo. Bom, eu quero saudar aqui e agradecer a presença do Dr. Antônio Antunes, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, seja bem-vindo. É um prazer meu e gostaria de estar aqui à disposição para dar as informações que forem necessárias para vocês. Agora, doutor Antônio, a gente ouviu aí, acompanhou a matéria, o depoimento de um senhor, inclusive, que perdeu parte aí da audição. Realmente não é fácil para as pessoas que já tinham a dependência da audição e perderem assim. Quais as principais doenças que se a pessoa não cuidar, doutor Antunes, a pessoa pode perder a audição? Veja bem, eu colocaria esse assunto de uma maneira um pouquinho diferente, porque assim, existem diversas faixas etárias, Então, a audição é algo que está presente com a gente desde o nascimento e pode tudo, Você pode já nascer sem audição, com perda auditiva bilateral, ou seja, nos dois ouvidos profunda, como você pode chegar até uns 70 anos escutando razoavelmente bem. Então, o que é importante na saúde auditiva das pessoas é que se evite exatamente o que aquele senhor falou na entrevista, o barulho, o ruído excessivo. Hoje em dia, o principal fator que causa esse problema na população, inclusive na população mais jovem, é essa exposição ao ruído excessivo. Nós éramos um país rural, hoje nós somos um país urbano, a maioria das pessoas vive nas cidades e vive dentro das cidades expostas a trânsito, a
a barulho de carro, a buzina, a poluição sonora. Então, isso é uma coisa muito presente. E isso realmente causa problemas, como também determinados tipos de função, de tarefa, de empregos, em que as pessoas trabalham, por exemplo, em metalurgia, o sujeito que trabalha com a britadeira, ou que trabalham, por exemplo, em boates ou discotecas, ou trabalham em ambientes com som muito elevado. E agora também a própria perda auditiva natural que acontece, que aí também é uma faixa etária mais elevada, Entendo. a perda auditiva que acontece com a idade, né? Natural, né? E mais ou menos assim, reversível com a idade. Agora, existem casos que são tidos como irreversíveis. Hoje a medicina não dispõe de nenhum aparato técnico ou até mesmo alguma outra forma de reverter a situação? Bem, é o seguinte, então, existem doenças inflamatórias, por exemplo, uma infecção de ouvido. Uma infecção de ouvido pode causar uma perda auditiva transitória, não é isso? Então, você pode ficar durante alguns dias com secreção no ouvido, ou até afetar transitoriamente a parte sensorial, mas isso geralmente são coisas que, se tratadas adequadamente, a pessoa volta a escutar perfeitamente normal, como se nada tivesse acontecido. Então, são perdas transitórias, muitas vezes por infecção e também por coisas assim absolutamente comuns, como acúmulo de cera em ouvido, por exemplo, que as pessoas às vezes não sabem que tem ou acham que aquilo é normal e etc. e não cuidam, e que são coisas absolutamente factíveis de você tratar. Mas existe um dano auditivo que é no nervo auditivo, ou seja, não é no aparelho nem de transmissão, é no aparelho sensorial, né? Então, capta, né? que capta o som lá dentro e no próprio nervo auditivo. Então, tem determinadas doenças, né? Por exemplo, a perda auditiva induzida pelo ruído, por exemplo, dessas pessoas que eu falei que trabalham nesses ambientes, a própria presbiacusia, que é a audição que é a que já chama audição do idoso, a perda de audição no idoso, que são perdas irreversíveis, ou até, por exemplo, quadros de surdez súbitas, algumas vezes algumas afecções virais, né, como podem acometer a orelha interna, onde tem esses nervos, e zerar a audição ou diminuir muito a audição naquele ouvido. Não é? Então, quando você chega num quadro em que a perda é irreversível, normalmente você adequa a pessoa com aparelhos auditivos, da maneira como aquela pessoa foi protetizada, ou seja, coloca-se uma prótese auditiva, que pode ser aqui atrás do ouvido, pode ser mais interna, dentro do ouvido, mas enfim, é um aparelho de amplificação sonora, ele recebe o som do ambiente, certo. Não é isso? Ele amplifica, na realidade é um microfone sofisticado, extremamente sofisticado, mas ele é na realidade um microfone, ele traz o aumento do som do ambiente para cá. Por exemplo, se eu estou com uma perda que eu só começo a escutar em 50 decibéis e todo mundo escuta em 20, então aquele aparelho amplifica 30. É mais ou menos assim, tá certo? Então ele chega nesse som no seu ouvido. Então, apesar da perda ser irreversível, do ponto de vista de que o nervo não vai melhorar, mas você consegue que a pessoa volte a escutar dentro de um padrão médio razoável. Bom. Muito bem. Eu estou conversando aqui, inclusive, minha gente, com o Dr. Antônio Antunes, ele que é otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Estamos conversando, não é, sobre os cuidados com a audição. E daqui a pouquinho a gente volta, vou pedir licença aqui ao Dr. Antônio, daqui a pouquinho a gente volta a conversar a respeito do assunto, que é um assunto muito importante, vale a pena você estar acompanhando até o final aqui do assunto do dia. E vamos conferir juntos a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol, com aumento de nuvens de manhã e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Você confere imagens do cinegrafista Williams José, imagens maravilhosas, inclusive da capital pernambucana, né? O céu muito bonito, inclusive, né? Recife, a máxima prevista de 27 e a mínima pode chegar a 19. Em Garanhuns, a máxima é de 24 e a mínima pode chegar a 16 graus. Já em Araçoiaba, a máxima é de 28 e a mínima pode chegar a 20 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos agora a um breve intervalo
você aproveita esse intervalo, essa pausa e participa conosco, envia sua dúvida, né, sobre os cuidados com a audição, tá certo? Aproveite a oportunidade, tá certo? Envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo 9920 39435, 9920 39435, ou visite nossa página lá no Facebook e poste seu comentário pelo facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e com a ajuda das câmeras da CTTU, vamos conferir como está a situação do trânsito nesse instante em alguns trechos da cidade. Vamos direto aí conferir imagens da Avenida Mascarenhas de Moraes, ali em frente ao aeroporto. Olha só a movimentação por lá, um fluxo intenso de veículos, mas não há retenção, como você pode observar, tanto num trecho, sentido cidade, como no outro trecho aí ao lado do aeroporto, né? Está tranquilo, pelo menos neste momento. De lá, vamos a outro ponto da cidade conferir como está a situação na Avenida Norte, ali no cruzamento com a Avenida João de Barros. Como você pode conferir na imagem, né? Você vê que há um fluxo intenso de veículos, mas não há retenção, não há engarrafamento, pelo menos neste momento. De lá, vamos a outro ponto da cidade conferir agora a Avenida Caxangá, ali nas proximidades, né, ao túnel da Abolição, movimentação também tranquila, inclusive o fluxo menor do que os outros pontos que já mostramos, mas não há, como você pode ver, não há engarrafamento, não há congestionamento neste momento. Bom, conferimos aí a situação do trânsito e temos uma pergunta a fazer para você. Você costuma limpar os ouvidos com cotonetes? O ideal realmente é não limpar os ouvidos com cotonetes, hein? E vamos conferir mais informações sobre esse ponto que nós tocamos agora com a Thalita Belo, que tem essa informação para a gente no site. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, pessoal do estúdio e você que mais uma vez está nos acompanhando. É sempre uma alegria ter sua audiência. Queremos trazer um destaque do site Paraná Online. Cuidados e higiene no ouvido previnem infecções e outros problemas. Segundo o site, não é necessário usar o cotonete diariamente. O site ainda destaca que o excesso de limpeza dos ouvidos aumenta o risco de um acidente com o cotonete, como uma escoriação ou até a ruptura do tímpano, podendo causar perda de audição. Além disso, a cera é uma secreção protetora e até bactericida, sem a qual estaremos mais propensos a infecções de ouvido externo. O site destaca que em crianças, assim como em adultos, não se deve nunca introduzir cotonetes ou outros objetos nos ouvidos. A limpeza deve ser feita com uma toalha macia na parte externa do conduto auditivo e nas orelhas. Eu gostaria de saber se vocês aí no estúdio concordam com as afirmações do site. Voltamos então com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações aqui que foram muito importantes, né, para o andamento do nosso debate, a nossa conversa aqui. E já contamos aqui com a presença no estúdio, além do Dr. Antônio Antunes, que já apresentamos no primeiro bloco, né, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Contamos também com a presença, nesse instante, da Joyce Maeli, não é? Ela que é fonoaudióloga clínica e ocupacional e especialista em audiologia. Está aqui conosco, como você pôde conferir. E só um dado importante, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, 16% da população mundial já possui algum grau de surdez, hein? A perda auditiva induzida por ruído, né, segundo a organização, é a terceira maior causa de doenças ocupacionais no mundo. O motivo para isso estaria, segundo eles, relacionado ao modo de vida das pessoas, incluindo uma rotina de trabalho com exposição frequente a ruídos de alta intensidade, isso sem a devida proteção auditiva, sem os equipamentos de proteção auditiva, no caso os EPIs, é importante no trabalho, aí, dependendo do trabalho, se tiver muito ruído, é importante usá-lo, sobretudo em ambientes industriais ou de construção civil. Bom, e aproveitando esse gancho, essa informação que a Thalita trouxe para a gente sobre a limpeza, a higiene aí, dessa região, no caso do ouvido, eu vou pedir aqui, tanto para o Dr. Antônio Antunes como para a Joyce Maeli, comentários a respeito dessa notícia que a Thalita trouxe para a gente, desse site. Pode ficar à vontade, doutor Antônio.
De fato, o que colocou é correto. Você não deve estar utilizando o cotonete, né? Existia, só para uma brincadeirazinha, tem uma coisa antiga que os otorrinos diziam, que assim, você deve limpar o ouvido com o cotovelo. Naturalmente, como o cotovelo não chega no ouvido, você não limparia nunca o ouvido. Não é? Mas assim, não limpar também é uma medida extrema, né? Então você deve limpar com realmente um pano úmido, então, ou lenço de papel, mas nunca com nenhum objeto tipo pente, cotonete, tampa de caneta, clipe, palito de fósforo e tal. Assim, isso não é tão frequente assim, mas a gente vê algumas vezes traumatismos importantes do ouvido, pode ser, ou seja, quer dizer, graves, até pegando membrana timpânica, porque enquanto você está lá limpando, chega alguém por trás, você se vira, bate com o cotonete, aquilo entra lá dentro. Você não sabe também até que ponto você vai chegar. Exato. Você está fazendo um procedimento, na realidade, das cegas. E a gente tem que lembrar que o ouvido não é só pele. Atrás, lá no fundo, muito pertinho ali da entrada do ouvido, né, alguns centímetros, 2 ou 3 centímetros no máximo, você tem uma estrutura que é o tímpano, que é uma membrana muito fina e que está conectada com ossos que transmitem um som, né, ossículos, né, que transmitem, vibrando, né? Que ficam vibrando, né, como tem ali na imagem. Então, se você perfura o tímpano, você causa uma perfuração que já por si só pode provocar uma perda auditiva e você pode traumatizar esses ossículos, ou seja, essa transmissão sonora, essa cadeia de transmissão sonora. E aí tem uma perda auditiva ainda maior. Então, realmente é uma coisa que é potencialmente perigosa e que deve ser evitada. Eu não sei se a Joyce Maile teve essa experiência, né, de receber alguém, né, passar alguma orientação para essa pessoa que, de repente, além de fazer tudo isso que o doutor Antônio já descreveu, já trouxe para a gente, que é uma realidade entre muitas pessoas, né, um hábito, por exemplo, passa uma toalha ao redor ou com o próprio dedo sujo, tenta cutucar ali para tentar limpar o ouvido ou às vezes coçando o ouvido. Já passou por alguma experiência nesse sentido de alguém passar essa informação e você não faça isso, não é ideal? Sim, principalmente na área ocupacional, a gente recebe alguns colaboradores que, de certa forma, eles não compreendem a importância da audição na atividade e no desempenho profissional. Uhum. Então, eles chegam com alguns relatos de que limpam as orelhas, os ouvidos, com hastes flexíveis, com chaves, com o que achar na mão. Nós esquecemos de falar das chaves aí. As chaves é um elemento perigoso, inclusive, né? Com chaves. E, assim, de certa forma, a gente tende a orientar esses pacientes a procurar limpar da mesma forma que o doutor exemplificou aqui. Uhum. Então, assim, se a pessoa tiver uma predisposição a uma otite, uma inflamação, e ele tiver com as mãos sujas e começar a fazer esse catucar, que a gente pode chamar, isso. Ele pode, assim, predispor a uma alteração um pouco mais fidedigna. Uhum. Então, assim, dependendo de alguns casos, as otites, elas podem trazer uma perda auditiva. Então, é bom ficar ligado nesse sentido. Você tem algumas coisas que você pode utilizar, como a toalha um pouco molhada nas orelhas de forma externa e de forma externa no conduto ou meato auditivo externo. Uhum. Então, se você utilizar algum instrumento perfurocortante, como o doutor bem exemplificou aqui, você também traz algumas alterações na cadeia ossicular, que é a orelha média, e você pode trazer complicações na orelha interna também. Então, essa informação que chega via tronco auditivo e chega no cérebro, ela pode ser prejudicada. Bom, e para exemplificar mais ainda, para as pessoas entenderem, não é, acerca desse assunto, não é, temos aqui, inclusive, um desenho, digamos assim, não é, do aparelho auditivo, para que a gente possa tentar mostrar e as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam entender melhor. Existe essa primeira região aqui, vocês podem, inclusive, cooperar comigo aqui, nos orientando. Sim. Vou seguindo aqui, né, inicialmente na parte externa, não é, do ouvido aqui. Essa parte aqui a gente pode denominar como ouvido médio, é essa região aqui, mais próxima? Não, vai ser três partes, né? Divide em 3 partes. Essa primeira parte aqui é a parte externa, não é isso? Do ouvido, onde se recebe ali o ruído, o som, não é isso? E daqui entra nessa cadeia aqui, nesse canal aqui, não é isso? Essa região já seria o quê, doutor Antônio? Isso aí é o conduto auditivo externo. Conduto auditivo externo, não é? Então é uma cavidade circular, que tem osso e cartilagem em volta, entendeu? Uhum. E que é recoberta por uma pele, não é isso? E que chega naquela zona vermelha ali,
que é justamente a membrana timpânica. Isso. Nessa parte vermelha aqui, membrana timpânica, né? Exato. Essa região. Essa aqui já seria a terceira divisão, a terceira parte? É a segunda. A segunda ainda, a né? orelha Aqui média. é a segunda, não é isso? E aí daí dessa parte vermelha em diante, você vê duas partezinhas azuis aí, que Isso são aqui. o osso, é o ossículo, é o martelo, depois a bigorna, e aquele ali em roxo, que parece um V, é o estribo, certo? Então, quando o som chega na membrana timpânica, ele promove a vibração da membrana e esses ossos vibram em conjunto até a região da bigorna. E a bigorna é o que transmite o som para essa parte verde, verde clara e verde escura, que é o que a gente chama de ouvido interno, né, orelha interna, e que daí esses líquidos que transmitem essa vibração são transformados num impulso elétrico, ou seja, uma coisa que é por via aérea, ou seja, uma onda sonora, se transforma num impulso elétrico e ali daquele caracolzinho ali, que a gente chama de cóclea, aqui, né? exatamente, verde ali, ele transmite, forma um nervo, que é aquela coisa grossinha ali em branco, Isso. não é? E que vai para o nervo auditivo e do nervo auditivo chega no cérebro, né? Então aí esse sistema, na realidade, é um sistema que a gente chama de transdução, né? Ele pega um estímulo que é físico do ponto de vista sonoro, uma onda, e transforma aquilo num estímulo elétrico para que ele chegue no cérebro. Então você tem que ter cuidado com qualquer coisa que dê problema tanto na transmissão condutiva, que é a parte da orelha até ali os ossículos, como da parte sensorial, que é dessa região em diante, verdinha lá para o nervo. Essa região verdinha aqui, com aspecto de caracol, ou também a gente pode chamar de labirinto, não é? Essa região aqui mesmo, labirinto ou não? Não, o labirinto já seria essa parte verde mais clara. A parte em cima aqui, porque essa chega aos partezinha. canais semicirculares, que tem composições de otólitos, então a movimentação de cabeça, ela faz com que esse labirinto ele seja ativado. Essa Então, região. são movimentações angulares que faz essa região ser ativada. Muito bem. No caso, pessoas que têm, por exemplo, labirintite, a inflamação, no caso, o sufixo aí está indicando, o ite, no caso, está indicando inflamação. No caso, a inflamação do labirinto, não é isso? Agora, o que é que tem nessa região aqui? É o quê? É uma espécie de líquido? E qual a importância serventia desse labirinto? Veja só, aí eu vou colocar uma coisa. Esse sufixo ite aí é extremamente mal utilizado, tá certo? Porque a labirintite, quer dizer, o sufixo ite, na realidade significa infecção, inflamação Como na dermatite, realidade. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, poucas vezes na vida alguém tem exatamente uma labirintite, porque a labirintite é quando chega uma infecção dentro da orelha interna, por vírus, por bactéria, etc. O que normalmente você tem são labirintopatias, ou seja, um conjunto de doenças que altera o equilíbrio, tá certo? Então, o você estar com tontura não significa que você está com o ouvido ou o labirinto inflamado. Aquilo não é inflamação que vai durar 2 dias e vai ficar bom, tá certo? Porque às vezes as pessoas podem fazer esse tipo de análise. Mas assim, o labirintite é aquele termo que ficou para ser utilizado de uma forma genérica, entendeu? Mas assim é um pouquinho mal utilizado. Na realidade, o que a gente prefere utilizar é o termo labirintopatia, que na realidade que é patias, é doença, né? Entendeu? E que na realidade não é uma doença só, como as pessoas pensam. A pessoa chega, doutor, eu acho que eu estou com labirintite. Ele na realidade está querendo dizer que tem tontura, vertigem, tem alguma alteração do equilíbrio, comuns, digamos não é? assim. Mas ele não sabe ainda nem que tipo de labirintite ou de vertigem ele está tendo na realidade. Ou seja, ele não sabe ainda que doença é isso, é o trabalho da gente investigar. Muito bem. Agora, voltando a falar, não é, sobre o aspecto geral aqui do ouvido, não é, como forma uma teia de protege o ouvido, essa região aqui, por exemplo, não é? Há pessoas que têm uma pequena descamação nessa região aqui e talvez por estética, não é? Aí tentam limpar essa região aqui, fica descamando. Me parece que existe uma doença específica, né, doutor Antônio? Eu não lembro agora, inclusive eu li a respeito, mas o senhor pode me ajudar nesse sentido? Que existe uma pequena descamação aqui nessa região. Toda a pele descama, né, em qualquer lugar. Agora tem pessoas que vão descamar mais, então são pessoas que têm doenças, na realidade não é uma doença auditiva, é uma doença dermatológica. Dermatológica. Tá? Porque na realidade é a pele do ouvido que descama. Então você pode ter pessoas que têm dermatite eczematosa ou dermatite de contato, provocadas por alguma coisa que a pessoa come, ou seja, uma alergia alimentar eventualmente,
Por exemplo, a pessoa diz que ó, eu comi camarão, eu comi chocolate, por exemplo, e fiquei com o ouvido coçando, tá certo? Ou eu utilizei shampoo tal, ou sabonete qual, e fiquei com o ouvido coçando. Às vezes até a pessoa não tem muita noção disso aí, mas muitas vezes você pode encontrar coisas que provocam essas dermatites. Então existem cremes, né, medicações que podem ser utilizadas nesses pacientes, né? Uhum. Bom, agora voltando a falar aqui sobre essa questão da limpeza, né, em si, quando a pessoa usa o cotonete, por exemplo, vamos simbolizar aqui uma pessoa limpando o ouvido, né? Digamos que o cotonete seja isso aqui, né? Essa haste aqui, a gente está tentando limpar o ouvido. Chega até esse ponto aqui. Há algumas pessoas que querem tirar o excesso da cera, que é uma coisa natural do organismo produzir, né? A cera, inclusive, diga-se passagem, doutor Antônio e também Maeli, serve para... É um mecanismo de defesa do organismo, né? É produzido ali para evitar que alguns micro-organismos, bactérias, enfim, entrem nesse canal aqui, não é isso? E venham prejudicar. Nesse caso, se a pessoa tem o hábito de limpar, pelo menos tirar o excesso, né? Não é recomendado. A pessoa não pode, de maneira alguma, empurrar o cotonete até essa região aqui, não é isso? Deixa eu fazer uma explicação um pouco mais ampla. Veja só. Primeira coisa, a cera não é sujeira. É uma proteção natural. Primeira coisa, a cera não é sujeira, porque o paciente chega no consultório e diz, doutor, meu ouvido está sujo com cera. Na cabeça dele, cera é sujeira. Não é. Então, cera é uma produção glandular da pele do ouvido. Tá certo? Daquela linhazinha preta que você tem ali no seu diagrama. Então, o que acontece? A cera é produzida dessa parte mais interna, junto dessa zona vermelha, que é o tímpano, e ela vai sendo, por um mecanismo de movimento ciliar da própria pele, sendo descamada de dentro para fora. Então, ela já faz esse caminho naturalmente, ok? O que acontece? Quando você passa daquela linha amarela ali para aquela linha laranja, você já está fazendo o quê? Tirando uma parte da cera e empurrando com a ponta da cotonete mais cera lá para dentro. Ou seja, favorecendo uma formação de uma rolha de cera, que é o que a gente chama rolha de cerume, tá certo? Então você nunca deve utilizar nada que ultrapasse aquela entrada ali. Então ali onde você chegou no meio já foi demais. Aqui. Tá certo? Ali você ultrapassou, você já está no gol aí. Você tem que ficar na trave. Então a trave da gente é justamente essa zona aí. Então, a limpeza tem que ser aí e não lá para dentro. E jamais, né, com o cotonete. Né? Exato, a formação da rolha de cera, ela pode gerar perda auditiva, sim, de forma condutiva. Certo. Então, a gente precisa também, com o auxílio, fazer uma meatoscopia na medida que a gente for realizar esse exame. Então, chegam pacientes para a gente com a diminuição da acuidade auditiva, mas é apenas um aspecto de formação de cerume. Então, a parceria da fonoaudiologia com a otorrinolaringologia é encaminhar esse paciente para receber uma avaliação do otorrino e fazer, se for preciso, uma lavagem. Porque tem algumas alterações que são específicas de orelha externa, de orelha condutiva, no momento da condução desse som para a orelha média, e tem alterações que são específicas de sistema sensorial, de sistema auditivo da parte mais elevada, retrococlear ou coclear. Muito bem. Com essas explicações aqui importantes, de forma bem didática, a gente tentou trazer aqui para você, telespectador, a gente vai a um breve intervalo, você aproveita essa pausa e participa conosco através da nossa linha interativa, né, respondendo a nossa enquete, que vem com a seguinte pergunta aí, para que você possa participar conosco. A pergunta da nossa enquete vem com a seguinte informação. Com o passar dos anos, você considera que perdeu um pouco a sua audição? Você percebeu uma perda auditiva com o passar dos anos? Você liga para a gente e participa conosco através do 3424-1977. 3424-1977. Daqui a pouquinho, após o intervalo, você vai conferir, inclusive, vamos ler aqui algumas participações e, é claro, continue participando, daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Hoje estamos conversando sobre os cuidados com a nossa audição e temos, neste momento, mais um problema para ser resolvido aí no quadro O Direito é Seu, responder, inclusive,
a pergunta do telespectador Sidney de Melo. Ele nos informou que está aposentado há 4 anos, mas continua pagando o INSS. Ele quer saber se pode receber o dinheiro de volta. E quem responde a essa dúvida, a essa pergunta, é o advogado previdenciário e trabalhista, Dr. Rômulo Saraiva, em mais um quadro, O Direito é Seu. Olá, telespectadores do assunto do dia. Olá, Felipe. Hoje nós temos a pergunta aqui do telespectador Sidney Melo. Ele é contador e já está aposentado há 4 anos e vem pagando a contribuição previdenciária mês a mês. E gostaria de saber se ele pode buscar na Justiça o recebimento de volta dessa contribuição previdenciária que ele está fazendo depois de aposentado. Sidney, na realidade, o Judiciário ele não permite que a contribuição previdenciária que é cobrada de quem já é aposentado seja devolvida. Não é possível porque existe previsão na lei para que ocorra a incidência dessa contribuição previdenciária. No entanto, uma medida prática que você pode tomar é justamente não receber de volta esse dinheiro, mas recebê-lo indiretamente. Você pode ajuizar uma ação chamada desaposentação, que nada mais é do que utilizar a base de tempo de contribuição que você já o fez quando se aposentou e também usar as contribuições supervenientes à aposentadoria. Então, a desaposentação, ela recalcula a sua renda da aposentadoria, levando em conta justamente essas contribuições que você fez depois de aposentado. Então, isso é uma forma indireta de você conseguir uma melhora na sua renda previdenciária e aí fazendo jus à contribuição que você vem fazendo mensalmente. Do contrário, esse dinheiro de fato vai terminar não sendo aproveitado para você, você praticamente não tem nenhuma contraprestação desse pagamento que você faz e esse dinheiro vai terminar sendo utilizado aí nos cofres do INSS para outros fins. Então a desaposentação termina sendo uma providência que traz uma contraprestação para o trabalhador, fazendo jus aí a esses valores que você paga com sacrifício. Muito bem, mais um telespectador com a sua dúvida elucidada, respondida aí pelo Dr. Rômulo Saraiva em mais um quadro Direito é Seu. E se você também pretende obter mais informações dentro do campo do direito, que é muito extenso, né? Direito previdenciário, trabalhista, direito do consumidor, direito penal, enfim, você pode enviar sua dúvida, só basta visitar a nossa fanpage, postar seu comentário, sua dúvida e colocar abaixo dessa sua dúvida o seguinte endereço, hashtag, que é aquele sinal do jogo da velha, O Direito é Seu, que é o nome do quadro do programa, né? Então você posta lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, a sua pergunta, tá certo? E coloca abaixo o hashtag O Direito é Seu e vamos ter o maior prazer de ir em busca aí de um profissional do campo do direito para responder a sua dúvida, tá bom? Bom, e vamos retomar aqui a nossa conversa de hoje sobre os cuidados com a audição e um outro ponto que eu queria comentar é acerca da perda auditiva, que é induzida pelo ruído e é um problema que afeta todas todas as sociedades, mas principalmente as mais desenvolvidas e industrializadas, como já falamos aqui no primeiro bloco. A gente sabe que o ouvido, o ouvido humano, quando confrontado com intensidades sonoras acima de 85 decibéis, que não é uma intensidade muito alta, ele tem que ter um tempo aí de exposição que quando passa de 8 horas diárias para 85 decibéis, ele começa a ser prejudicial às células que habitam internamente o ouvido humano. Isso pode gerar, inclusive, num primeiro momento, desconforto, depois zumbido e depois, quando o estímulo é sustentado, uma perda auditiva de caráter irreversível. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados, nós que contamos com a presença, desde o primeiro bloco aqui, do Dr. Antônio Antunes, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco, e também contamos com a presença da Joyce Maeli, ela que é fonoaudióloga clínica e ocupacional, especialista em audiologia. Bom, temos aqui, inclusive, mitos e verdades sobre o assunto de hoje. Vamos conferir aqui algumas informações que talvez você deve ter ouvido falar
falar sobre o assunto, né, numa roda de conversa entre amigos ali. Bom, você sabe, né, por exemplo, que alguém já deve ter dito assim, ruídos altos e prolongados podem trazer a surdez, né? Isso é um mito ou verdade? Pelo que a gente já conversou aqui, o que é que você acha aí em casa? Vamos saber aqui dos nossos convidados. Vou pedir para Maeli, a Joyce Maeli, responder. O ruído alto, de forma como você bem falou, 85 dB, de forma durante 8 horas por dia, isso de forma ocupacional, ele pode trazer sim, ultrapassando esse horário, alterações. Então, a gente tem, de forma jurídica, algumas normas regulamentadoras que nos trazem a indicação de alguns equipamentos de proteção individual que faz com que você proteja a sua audição. Por quê? Porque ele vai atenuar, ele vai diminuir essa intensidade que foi dada, alguns 25 decibéis, alguns mais do que isso, e vai proteger a sua audição. Então, assim, a OMS ela indica que de forma segura você tem que ouvir no máximo 60 decibéis. Então, o uso de fones de ouvido acima disso pode te trazer algumas alterações de células ciliadas, sim. Bom, então aqui é verdade, hein? É verdade esse primeiro ponto aqui apresentado dentro desse aspecto do que pode prejudicar ou não a audição. Um outro ponto aqui apresentado, o jejum, né, por muito tempo pode prejudicar a audição, doutor Antônio? Não. É um mito. Mito. É um mito, né? Um mito puro, né? Mito. Temos outro ponto aqui, inclusive, que a gente pode até ligar um ao outro, né? Que já que tem a ver com alimentação. Abuso de doces pode prejudicar a audição, doutor Antônio? Não. Também não, né? Também é um não. mito, não é? Mito. Temos outro ponto aqui, olha só. Excesso de cafeína. Inclusive, é um ponto aqui a observarmos. Mais do que 4 xícaras de café por dia, no caso, o excesso de cafeína pode prejudicar a audição. Doutor Antônio Antunes. Olha, veja bem, a cafeína, ela pode ser um pouco tóxica, mas é mais para a parte labiríntica, para a parte da tontura, tá certo? E não é também em todo mundo, né? Só que, assim, mais de 4 xícaras, o café, na realidade, é aquela substância que ora está absolvida, ora está culpada de alguma coisa na vida, né? Então, à medida que se faz estudos para trás e para diante, o papel do café é muito controverso, porque também pode aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca e etc. Então, o café é algo que deve ser consumido para ninguém ter problema, realmente com um pouco de parcimônia, né? Realmente não moderação, ter moderação e tal. Mas ele pode atuar em pessoas que têm alguma propensão, sensibilidade a problemas de labirinto, principalmente, tá certo? O excesso de cafeína, não só no café em si, mas nas outras coisas que tem cafeína, os refrigerantes que tem cafeína e etc. E aí realmente pode dar problema. Tem um outro ponto apresentado aqui, alimentos gordurosos e o estresse. Eu acho que o estresse aí também é um dos pontos mais mencionados. O estresse, na realidade, ele é uma consequência, né, da exposição ao som alto. Não é que o estresse vai levar à perda de audição. Agora, a perda de audição, não é bem a perda de audição, mas a exposição a ruído alto e prolongado pode causar algumas sensações de estresse. Isso é uma coisa interessante, quer dizer, é o que se chama de alterações não auditivas ou consequências não auditivas do ruído elevado. Né? Se você colocar uma determinada pessoa numa sala com 100 decibéis, ele aguenta lá uma meia horinha, né? Mas se você deixar ele 2 horas, ele vai sair dali enlouquecido, porque assim, aquele som, aquele nível de som não é fisiológico, ou seja, ele não é normal, habitual. Então, isso causa um estresse, uma ansiedade. Aí pode causar elevações transitórias de pressão arterial, de frequência cardíaca, distúrbios do sono, não é isso? Distúrbios de memória, distúrbios de atenção, de cognição do ponto de vista de focar um assunto, concentração. Quer dizer, então são todas distúrbios que não são exatamente auditivos, mas que o caminho deles começam com um som muito elevado. Agora, é claro, alguns estudos recentes comprovam justamente o que ele está falando, estudos da Nova Zelândia. Sim. Então, eles afirmam, de fato, pegaram uma população bem relevante, que o distúrbio do sono e o incômodo frente a esses ruídos é o que é mais encontrado via essas alterações não auditivas referentes ao ruído. Uma outra coisa importante, voltando agora para a questão mais ocupacional, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, pessoas, a gente já comentou aqui rapidamente, pessoas que trabalham em indústrias, em fábricas e tudo mais, onde há uma grande possibilidade de ruídos, inclusive construção civil, que é um outro ponto, né, que a gente comentou. Nesses casos é apropriado, ou seja, é recomendado, não é,
o uso, no caso nem é recomendado, é obrigatório, o uso dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual. Inclusive tem aquele do fone, como se fosse um abafador, e há também o protetor auricular, né, de uma forma mais interna, não é? Nesse caso, dependendo dos locais, para as pessoas entenderem melhor o uso de cada um deles, a funcionalidade, a importância de cada um deles. No caso daquele que fica como se fosse como é que chama? Que eu esqueci agora, deu um branco. Digamos que seja, né? Aquele que é mais fechadinho, né? Qual o uso específico para aquilo ali? Qual a indicação específica para o uso daquele equipamento? Certo. O uso do EPI chamado de concha, que é o TDH39, sim, a gente encontra em determinados locais que a frequência, a intensidade ela é mais elevada. Por quê? Porque ele atenua melhor. Mas aí tem algumas pessoas que referem incômodo disso, até porque ele abafa e tem algumas situações que ele aperta. Então, assim, a equipe do Programa de Conservação Auditiva, junto com os seguranças do trabalho, tem que estar ligado à necessidade do cliente, à necessidade do colaborador. Os fones de inserção, de certa forma, eles são, a gente aperta, então a gente introduz no meato e ele se molda de acordo com o seu conduto. Mas em algumas situações eles não são tão fidedignos de atenuação. Então, assim, em algumas situações, as pessoas tendem, assim, em ruído um pouco mais elevado, a utilizar os dois, o concha e o de inserção. Mas aí tem alguns estudos que comprovam que a efetivação não seria de fato tão fidedigna. Porque, no caso, a atenuação ela teria que ser aumentada em um dos EPIs e não a utilização dos dois. Mas como não se tem e as empresas, de forma errônea, tendem a procurar os EPIs mais baratos, não sabendo o tipo de atenuação, então colocam os dois para evitar, de certa forma, esse dano auditivo. Muito bem, ótima explicação, inclusive. Temos aqui outras informações que a gente queria passar para os nossos telespectadores. Vamos passar agora aqui, a produção vai passar para a gente e vamos comentar em cima dessas informações que vamos apresentar agora. Dentro desses cuidados com a audição, os sinais de que você não ouve bem, né? Não entendem direito o que é para falar ao telefone ou em locais mais barulhentos. É um dos pontos que é observado também, não é isso, Josi? Essa questão também, né? Achar que as pessoas estão sussurrando, um outro ponto também observado, né, pelas pessoas que estão perdendo aí a audição. Aumentar demais o som da TV e também do rádio, dar respostas erradas também a algumas perguntas que as pessoas fazem, é um dos indícios, um outro indício aí de a pessoa estar perdendo a audição, não é? Um outro ponto aqui, se for criança, tem desatenção e mau aproveitamento escolar. Um outro ponto também bastante observado dentro das escolas também, não é isso, Josi? Isso, é por isso que a parceria da fonoaudiologia, do audiologista, com o ambiente de escola tem que ser bem mais apurado. Por quê? Em algumas situações, a criança ela já nasce com essa perda auditiva, então dependendo de algumas características, a gente pode encaminhar esse paciente junto com o otorrino para um implante coclear, que é uma das soluções auditivas que faz com que essa criança ela desenvolva a comunicação compatível com outras crianças que não tenham nenhuma alteração. E em outras ocasiões, a criança teve essa perda auditiva de acordo com o seu nascimento, teve alguma alteração patológica, algum vírus, alguma coisa mais específica, a gente pode estar indicando também algumas próteses auditivas, como o sistema FM, que faz com que o professor ele tenha uma caixinha de som e um microfone que vai se ligar via Wi-Fi ou algumas outras tecnologias. Isso, direto para o aparelho auditivo daquela criança. Então, de certa forma, ela não vai ficar desatenta, ela vai ouvir você. Essa prótese ela vai eliminar o ruído externo e faz com que você possa caminhar o professor pela sala inteira e a criança tendo atenção à sua voz. Muito bem, muito bem. E vou pedir agora, rapidamente, licença aqui aos nossos convidados, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar também sobre alguns tipos de fones de ouvido, não é? Os mais indicados, os mais apropriados para quem gosta de ouvir música sem incomodar o outro que está ao seu lado. Daqui a pouquinho a gente vai passar essas informações e, é claro, você pode aproveitar esse intervalo e participar conosco através da nossa fanpage, né? facebook.com/assunto do dia é o nosso endereço para que você possa enviar a sua dúvida, seu comentário, como também pode mandar sua mensagem pelo nosso WhatsApp, não é? Pelo 9920 39435, 9920 39435, daqui a pouco a gente volta.
Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Como você bem sabe, estamos numa quarta-feira. E o que temos numa quarta-feira, no quarto bloco do programa? O Dicas do Consultor, isso mesmo. E vamos conferir aí mais um quadro, mais dicas importantes no Dicas do Consultor. Bom, hoje temos mais informações, mais orientações do mundo corporativo com o palestrante e professor Eduardo Barros, que é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, bom dia. Felipe Cavalcante, é sempre um enorme prazer estar com você. Mais um Dicas do Consultor, trazendo informações valiosas do mundo organizacional. Estou sabendo que você vai falar, professor, sobre conceito de inteligência emocional e a eficácia da liderança, né? Eu queria que o senhor trouxesse mais informações para a gente, que eu acho que tem muita gente aí interessada em saber mais informações sobre o assunto. Não tenha dúvida. Esse tema, Felipe, é um dos temas mais importantes para o mundo organizacional. Eu classificaria os 3 principais temas para o mundo organizacional numa ordem que segue liderança, comunicação no mundo organizacional e a aplicação da habilidade da inteligência emocional para guiar organizações e empresas. Eu costumo sempre dizer nas aulas, palestras e apresentações que um líder sem inteligência emocional é como uma nau sem direção e sem rumo, a deriva em alto mar. Então é necessário que o líder ele se porte de inteligência emocional para conduzir da melhor maneira possível a sua organização, a sua empresa e os seus liderados. O Daniel Goleman, que é o grande autor que popularizou para o mundo a informação da inteligência emocional, ele escreveu um livro na década de 80. Não era expectativa dele que se transformasse em um best-seller. Ele escreveu para os alunos de psicologia. Ele é professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o livro ganhou o mundo. E no livro, e em palestras, ele afirma com muita categoria: 80% do teu sucesso pessoal e profissional depende da tua inteligência emocional. Nossa. 20%, em média, se atribui à tua inteligência intelectual. Então, ser apenas muito bom tecnicamente naquilo que faz não te dá garantia de sucesso no teu negócio, na tua empresa e na tua organização. Então, em linhas gerais, o que nós poderíamos dizer sobre inteligência emocional? É o controle, é o domínio da tua inteligência emocional, controlando assim as tuas emoções. O cérebro humano ele tem uma parte do cérebro que é o sistema límbico, que é a parte do cérebro que coordena as emoções. Então, você precisa, na verdade, estar utilizando muito bem essa área para conduzir pessoas, equipes e processos. E, para isso, a gente resolveu aqui colocar de maneira didática alguns itens para a gente debater com o público de casa. Bom, a gente vai mostrar agora, né? Para o nosso professor trazer aqui informações. Aí eu coloquei um rápido conceito. Inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. Então, a pessoa que está, na verdade, à frente de equipes, de processos, de grupos, da melhor maneira possível, utilizar da inteligência emocional para lidar com pessoas, diferentemente de quem lida apenas com coisas. Nós estamos lidando com pessoas. Nesse caso, pessoas. Né? Exatamente. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de lidar com pessoas, mas tem outras que não. E tem mais facilidade até do que, no caso de lidar com máquinas, do que com pessoas. Então tem muito Exatamente. Disso aí, né? Mas todo líder que é líder, não chefe, ele precisa, na verdade, ter o domínio de suas emoções para lidar com pessoas. Né? E o que a gente vê, na grande maioria, Felipe Cavalcante, me permita fazer uma rápida colocação, é que nós nos comportamos de maneira mundial como analfabetos emocionais. Dizendo assim de maneira bem Eduardo Barros de ser, nós somos analfabetos emocionais. Porque nós não controlamos as nossas emoções como, na verdade, um processo de lidar com pessoas e lidar com equipes precisa. Vamos em frente. Tem outra informação aí que a gente vai passar, não é? Vamos lá. Muito bem. Os 5 elementos importantes da inteligência emocional. O próprio Daniel Goleman, ele se encarrega de colocar os 5 itens principais para quem, na verdade, almeja utilizar a inteligência emocional da maneira mais
inteligente possível. Me desculpe a redundância, mas foi proposital. Então, ter autoconsciência é ter o autodomínio de si mesmo. É ser líder de si mesmo. Antes de pensar em liderar pessoas, você precisa, na verdade, ter o seu próprio domínio. E aí vem o autogerenciamento. Você precisa se gerenciar. Eu estava falando com você antes da gente entrar no ar, né, como a gente precisa desse tema para a nossa convivência de uma maneira geral. Verdade. Um trânsito como esse, que nós convivemos em Recife e região metropolitana... Para você chegar ao seu destino uma hora e meia, 2 horas... Uma hora e meia para chegar aqui, para você ter uma ideia, é uma saga. É verdade. Então você precisa, na verdade, ter o domínio do controle de suas emoções para poder, na verdade, fazer o destino com segurança. Automotivação. Todo funcionário que quer prosperar, que quer sucesso, ele precisa estar constantemente se automotivando de alguma forma para produzir bem e melhor a cada momento. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de outras pessoas para analisar dessa forma as suas devidas situações. E, por fim, habilidades sociais. Então, eu preciso, como líder, por exemplo, me comunicar bem com a minha equipe, ter um bom canal de acesso para a minha facilidade de liderança e gerenciamento de equipes, ter consigo essas habilidades sociais. E, por fim, o que nós poderíamos dizer do papel do líder de equipes, os elementos principais também, orientação do Daniel Goleman, é que ele precisa ter com ele elementos de ligação com os componentes externos, porque ele é o que faz a interface entre a equipe de trabalho e, por exemplo, a gerência, o staff maior da organização, clientes e fornecedores, solucionador de problemas. O líder, ele precisa estar ali com a sua inteligência emocional para, num primeiro problema, tomar a frente da situação. Como um líder de uma embarcação precisa saber o que vai fazer numa situação de perigo, por exemplo, fazendo aí uma comparação. E administrar conflitos, porque aonde existem pessoas, existem conflitos. E o líder tem esse papel fundamental de colocar a situação da melhor maneira possível. E para isso ele vai precisar de muita inteligência emocional. Muito bem, aprendemos bastante hoje aqui mais uma vez no Dicas do Consultor com o professor Eduardo Barros, que é um grande prazer sempre recebê-lo aqui. Até a próxima quarta-feira, né, professor? Se Deus quiser, estaremos juntos novamente com mais um tema interessante do quadro Dicas do Consultor. Muito bem, querido. Muito obrigado. Um excelente dia para você. Um grande abraço, Felipe. Foi excelente. Aprendemos mais uma vez aqui no Dicas do Consultor, dentro do aspecto corporativo, do mundo corporativo aí. E aproveitando esse gancho do mundo corporativo, vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Bom, no Há Vagas de hoje temos aí ofertas, geradas pelo CAA, ofertas de estágio e não de emprego, mas é um importante canal, um pontapé inicial para você ingressar no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Vamos conferir aqui as nossas informações? Bom, na nossa primeira tela a gente dispõe de algumas vagas aí para estágio, Você que está cursando Ciências Contábeis, contábeis, há uma vaga de estágio, Letras 2 vagas, Matemática 2 vagas. Na nossa próxima tela, tem mais informações aí. No caso, você que está cursando Pedagogia, há 4 vagas de estágio, também estágios. Há também Logística, uma vaga, Administração Geral, 4 vagas de estágios para você. Bom, e se você se interessou por uma dessas ofertas que nós apresentamos nesse instante, você pode ir à sede do CAA, que fica na Rua do Progresso, no número 465, no edifício Vila Empresarial, na Boa Vista, no centro da cidade do Recife. E você pode tomar nota também dos contatos telefônicos para obter mais informações sobre essas ofertas que apresentamos e outras que vão surgindo constantemente. Anote aí. 3131 6000, 3131 6000 ou também o 3131 6100. E só lembrando que o horário de funcionamento do CAA é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde, portanto, sucesso para você. Bom, e vamos retomar aqui a nossa conversa de hoje, conversando sobre os cuidados com a nossa audição. E contamos com a presença, como você bem sabe, do Dr. Antônio Antunes. Ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas de Pernambuco, e também contamos com a presença da Joyce Maeli, ela que é fonoaudióloga clínica e ocupacional, especialista em audiologia. E como havíamos prometido no bloco anterior, vamos mostrar aqui alguns tipos de fones de ouvido
né, os que podem ser mais, digamos, os que podem prejudicar a audição e os outros que também podem, digamos, diminuir os riscos aí de você ter problemas auditivos. Vamos mostrar aqui alguns tipos de fones de ouvido. Temos esse primeiro aqui, né, onde você pode visualizar em casa, né, acho que é o mais usual, o mais conhecido das pessoas, né? Não sei qual a orientação que vocês poderiam passar com relação a esse tipo de fone, doutor Antônio Antunes. Veja só, você tem basicamente 3 tipos de fone, né? Você tem o fone aquele fone que a gente coloca, aquele grandão. Estilo concha, né? De concha, que DJ gosta e tal, aquela coisa toda, que é o que a gente considera assim um fone mais seguro, porque o som não está em contato direto dentro do conduto auditivo, ele sofre uma certa atenuação, né? E tem até como qualidade de som, até às vezes uma qualidade de som um pouco melhor. Então, aquele fone que a gente chama supraauricular ou de concha. Tem aquele fonezinho básico. Aqui, né? Enquanto o doutor Antônio vai falando aqui, vamos mostrar os outros modelos aqui para ele também exemplificar. Pronto, esse fone aí, aqui, né? que é o que a gente estava comentando, né? Agora, que realmente parece ser um dos mais seguros. Uhum. Tem o fone mais comum, que é aquele que você coloca e adapta no ouvido e ele é quase um plástico, né? Ele não tem meio que uma conexão, nada. Né? Então, esse aí parece ser, a notícia que se tem, que seja o mais deletério, né? Porque ele não adapta bem, tem uma fuga de som muito grande, então você tem que colocar o som muito alto para começar a escutar. Aí é onde mora o problema, inclusive. Onde mora o perigo. E tem esse fonezinho aí, que tem aquele como se fosse uma saídazinha de silicone que você consegue adaptar melhor dentro do canal auditivo. Então, o que é que acontece? Com esse fonezinho, você não tem tanto, como ele adapta bem no conduto normalmente, você não tem tanta interferência do som externo. Então, consegue colocar o som do seu aparelho um pouquinho mais baixo, entendeu? O que é importante, não é? Mais adequado, né? Mais adequado. Agora, também, por não ter contato externo, se você exagera, você também joga toda a energia sonora naquilo ali. Então, uma coisa que, tem esses fones também, que você pode colocar por trás da cabeça. Você pode, inclusive, isso aqui serve para segurar mais aqui na nuca, né? Exato, menos, exato. Na nuca. E aqui nos ouvidos, né? É feito como uma alça. Modelo, uma alça, não é? Feito uma alça, modelo mais recente, né? De colocação de fone que também... Esse é apropriado também, não é? Também é apropriado. Agora, o que é importante, não só com o tipo de fone, é o tempo de utilização. Existe uma regrinha, né, que não chega a ser uma regra que você tenha que seguir de uma forma, fulano falou que é assim, tem que ser assim, mas na média funciona bem. Seria o seguinte, é a regra de 60 por 60. Ou seja, você não deve utilizar um aparelho desses no ouvido por mais de 60 minutos e não deve utilizar com mais de 60% da potência. Ou seja, no número 6 lá do seu nível de volume. Ou seja, porque você colocando com um volume mais baixo, ou seja, um volume que você ainda está conseguindo ouvir um ambiente, é o volume mais ou menos aceitável para que você não produza dano no ouvido. E nunca utilizar também durante um período muito longo. E um outro lugar onde também mora o perigo é o seguinte, as pessoas às vezes usam fone, por exemplo, se eu estou aqui num ambiente silencioso como esse, utilizando um fone de ouvido para não incomodar a pessoa do lado, tudo bem, eu ponho lá no 50 e estou escutando. Se eu estou no meio da rua, querendo pegar um ônibus, vou botar no 80 porque eu estou querendo escutar as coisas acontecendo. Então, às vezes, no ambiente externo, você, pela competição sonora que tem, chega a utilizar aquele aparelho num volume muito alto, que se torna o seu ruído, entre aspas, confortável de entendimento, mas é um ruído que está causando problemas já para você. Muito bem. E, inclusive, um dos maiores problemas causados pelo ruído é a perda auditiva permanente. É um outro ponto que a gente deve observar, além da perda auditiva permanente e irreversível, e sintomas associados como o zumbido, né? O estudo publicado pela revista de audiologia, o International Journal, né, Audiology, né, mostrou que o zumbido no ouvido aumenta riscos de acidentes de trabalho. De acordo com a pesquisa realizada inclusive pela Yale
University, nos Estados Unidos, trabalhadores com histórico, né, de zumbido no ouvido, juntamente, né, com a perda de audição, de alta frequência, são mais propensos a se envolverem em acidentes, um outro dado importante. Além disso, ele pode afetar os sistemas respiratório, circulatório e digestivo. Pode causar, inclusive, dores de cabeça, estresse, fadiga, entre outros sintomas. A audição, simplificadamente, é a percepção dos sons através do ouvido. E desde o século XVII, existem relatos dos mais diversos de doenças ligadas a diferentes profissões. E vamos continuar conversando aqui, né, com os nossos convidados. Inclusive temos perguntas dos nossos telespectadores, internautas que estão enviando aí suas dúvidas. A exemplo da Rosângela Feliciano, da Madalena, participando aqui conosco. Ela quer saber se a labirintite tem cura e quais são os sintomas característicos, né, da doença. Está aqui a participação da Rosângela. Vou pedir para o doutor Antônio Antunes responder. A gente falou aqui até, inclusive, rapidamente sobre o assunto. Pois é. Então, assim, a primeira coisa que você tem, para colocar assim num modo básico, você normalmente tem um bom equilíbrio, né? Então, você anda normalmente, você consegue se levantar, mover a cabeça, e você tem uma qualidade boa. Quando isso começa a não acontecer, ou seja, as tonturas que dão desequilíbrio, ou seja, você anda e parece que não está andando em linha reta, começa a cair para o lado, ou quando você vira a cabeça para algum lugar e você vê o mundo rodando, né? Ou quando você acorda e está com a dor de cabeça e tem uma sensação de tontura e etc. Isso tudo são doenças diferentes do labirinto, né? Então a mesma coisa, assim, aquela história do labirintite, é a mesma coisa que você dizer que tem doença do coração, né? Tem doença do coração, mas você tem o quê? Você tem pressão alta, tem artéria coronária entupida, você tem problema de válvula. Então labirintite é uma coisa que dá esses sintomas, entendeu? Muitas vezes também associados à sensação auditiva, às vezes o ouvido fecha, o ouvido se sente tapado, você pode ter zumbido associado, como você citou, o zumbido porque na realidade ali é um trio, né? Tontura, ou seja, equilíbrio e tontura, junto com zumbido, junto com audição e perda de audição, é um trio que anda junto de sintomas ali no ouvido interno. Então, a tontura pode vir pode vir sozinha, né? Apenas uma vertigem posicional, que às vezes por determinadas partículas no ouvido que saem do lugar e estimulam o labirinto e você pode recolocar no lugar, quer dizer que é uma vertigem que a gente chama VPPB, vertigem postural paroxística benigna, como você pode ter vertigens causadas por enxaqueca, quer dizer, as pessoas que têm enxaqueca às vezes não têm só dor de cabeça, tem uma parte da enxaqueca que também é tontura. Você pode ter enxaqueca por algumas doenças que alteram esses fluidos dentro do labirinto, que é o que eu já comentei, essa doença, que é a doença de Meniere, que você tem a sensação de ouvido tapado, vem com zumbido e com perda auditiva. Você pode ter tonturas de vários locais, de problema de coluna cervical, problemas centrais, você pode ter tontura também, porque tem algum problema neurológico, não é? Então, assim, na realidade você tem um cardápio, vamos dizer assim, de doenças. É um mix, não é? Um mixing de doenças. E você tem que chegar como otorrino e tentar identificar que tipo de doença a pessoa tem e tentar fazer tratamentos adequados. E algumas delas têm cura, realmente você pode tratar e a pessoa não ter mais problemas, como algumas você precisa ter um tratamento constante ou então um tratamento profilático, ou seja, preventivo. Muito bem, doutor Antônio. Inclusive tem uma participação aqui, Joyce Maeli, de um internauta, não é, de um telespectador participando aqui conosco. Ele gostaria de ouvir mais a fonoaudióloga, ele disse aqui, só não disse o nome dele, né? Precisava falar o nome dele também. Mas ele pergunta aqui sobre os exames audiométricos, né? Qual seria a periodicidade disso, não é? A pessoa deve fazer, principalmente o trabalhador que a gente já mencionou aí, deve trabalhar na construção civil, nas indústrias, nas fábricas. Então, mais ou menos funciona assim. A gente tem algumas normas que nos dão o nortear de quanto em quanto tempo a gente precisa fazer esse determinado exame. Então, teoricamente, a audiometria ela deve ser feita a partir do momento que você entra, que se chama audiometria admissional, a periódica, que seria de 6 em 6 meses, e a demissional, quando o colaborador ele é demitido da empresa. Além disso, a gente tem as audiometrias que a gente pode fazer de referência,
que a gente vai comparar a audiometria antiga com a audiometria nova, percebendo se ele desencadeou alguma alteração, se ele permaneceu naquele mesmo limiar. E tem as audiometrias que nem todos os locais propicia, que é a audiometria de mudança de função. Então, se o indivíduo ele trabalha no administrativo, por exemplo, ele vai passar para operador, ele vai trabalhar diretamente com ruído. Então, eu preciso de uma audiometria de mudança de função para acompanhar esse indivíduo dentro da empresa. Então, aí já traz uma informação bem ampla aí com relação à importância de fazer o exame, não é? O exame fonoaudiológico. Temos aqui a participação também, não é? Da Valéria Figueira, lá da Boa Vista, participando. O que pode ser feito para amenizar a dor de ouvido? Doutor Antônio. Isso é uma pergunta muito genérica, né? Entendeu? Tem que saber, inclusive, a causa. Né? Exatamente. Você tem que tratar a causa, né? Você pode ter uma dor de ouvido. Vamos partir do lado oposto. Você pode ter uma dor de ouvido que não é proveniente do ouvido, por exemplo. Pacientes com problema de articulação temporomandibular, né? Pode ter dor aqui nessa região do pavilhão auricular e não ter nada a ver com o ouvido, ser uma de origem odontológica, né? Ou você pode ter dor por infecções da pele externa do ouvido, que são as otites externas. Você pode ter dor porque manipula muito, coça muito o ouvido, então você provoca um traumatismo no conduto. Você pode ter dor no ouvido por infecção de ouvido médio, uma otite média aguda, que é uma dor muito intensa, né? Uma dor que realmente incomoda bastante, né? As pessoas. E essas são as causas principais. Agora, não adianta, quer dizer, que se a dor no ouvido persiste, entendeu? Qualquer dor, né? Isso aí é clássico, né? Qualquer dor que persista, você tem que procurar um médico para saber identificar. Então, a gente não pode tratar sem ver e tratar sem saber, né? Entendeu? Porque aí você está pulando uma fase que é o diagnóstico, é saber o que é que tem. Né? Pular do sintoma para o tratamento é sempre perigoso, né? Exato, tem uma fasezinha inicial, no meio aí, que é o diagnóstico, ou seja, saber exatamente o que a pessoa tem. E não pode de maneira alguma passar por cima dessa fase. Temos aqui também uma participação da Elaine de Dois Unidos, também enviando sua mensagem pelo WhatsApp. Trabalhei 7 anos, ela diz, de cobradora em coletivo, né, e a empresa só fazia audiometria nos motoristas. Eu sinto hoje que fui prejudicada e já aprendi até a ler os lábios das pessoas enquanto falam comigo, pois acho constrangedor pedir às pessoas que repitam o que falaram. Parabéns pelo tema, ela diz, fiquem com Deus. Inclusive ela traz uma outra informação aqui abaixo. Me tire uma dúvida, fui cobradora de um ônibus e eu ouvia muitos zumbidos. Isso pode ser o comprometimento do meu ouvido, além da questão da dificuldade de ouvir, inclusive, né? Vou pedir aqui a Joyce Maeli para responder a Elaine. Veja só, quando a gente... Aliás, perdão, Eliane. Eliane. Né? Eliane, quando a gente começa a receber esse tipo de queixa do paciente, que ele começa a verificar apenas a leitura orofacial, pode ser indicativo de uma perda auditiva leve. Por quê? Os sons, teoricamente, eles vão estar em 60 decibéis, como a gente já comentou aqui, que é o indicado pela OMS. Porém, os sons abaixo disso, você às vezes despreza. Então, eu começo a observar em você uma leitura orofacial e compreendo a sua comunicação. Então, isso não me altera em nada. Ela perguntou se poderia ser por causa do barulho do motor do ônibus. Então, assim, alguns estudos recentes dos Estados Unidos e da Inglaterra, eles comentaram que mais de 80% dos motoristas que trabalham em coletivos, em carros grandes como caminhões e determinados carros assim, nesse trabalho, eles têm perda auditiva, eles têm alterações por zumbido. Então, se uma pessoa que permanece o mesmo tempo que um motorista que está dentro desse ônibus, ela pode ser propícia também a uma alteração. E um zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma de uma determinada causa, que pode ser muscular, pode ser vascular, também da tuba auditiva e de questões da articulação temporomandibular. Então, ele é produzido por um determinado aspecto etiológico e até mesmo a perda auditiva. Muito bem, uma excelente explicação essa. Inclusive, já temos pouco tempo, a produção está nos informando que o tempo foi embora, não é? A nossa conversa aqui foi muito boa, por sinal. Já temos o resultado da nossa enquete, onde perguntamos aos telespectadores e internautas, né, essa seguinte pergunta aí. Com o passar dos anos, você considera que perdeu um pouco a sua audição?
Né? 25% das pessoas que ligaram responderam que sim, que tem sentido essa dificuldade na audição, uma perda auditiva, e 75% responderam que não. Está aí os nossos telespectadores participando. E temos uma última pergunta aqui, vou pedir para que vocês nos esclarecimentos, ou melhor, nas considerações finais, pudessem até responder rapidamente ao João Vicente, lá de Olinda. Ele perguntou: por causa de um resfriado que tive há 20 anos atrás, perdi um pouco da audição do ouvido direito. Hoje estou com 12% da audição. Ele pergunta se é possível reverter essa situação. Está aqui o João Vicente. Vou pedir aqui para o doutor Antônio Antunes responder rapidamente e também deixar as considerações finais aqui ao programa de hoje. Responder assim com propriedade é um pouco difícil porque a gente não está tendo o exame na mão. Mas assim, considerando que deva ter havido uma perda neurosensorial no nervo por causa da infecção e que está aí em 12%, que é uma perda grande, provavelmente recuperar a audição por algum método é um pouco difícil, mas você pode voltar a escutar colocando aparelho auditivo, dependendo do nível de discriminação. E existem outras maneiras também de tratar disso. A sorte dele é que pegou um só, tá certo? Isso também é importante, se a perda é unilateral ou bilateral. Se ele escuta bem por um ouvido, isso já é uma coisa que atenua muito os outros, a capacidade de colocar aparelho no outro. Isso também ajuda bastante. E como consideração final, o que eu diria é o seguinte: é preciso ter muito cuidado, principalmente assim, eu já não vou falar agora mais para os idosos de 60 em diante, mas eu vou falar justamente da população jovem que está com 10, 12, 15, 14 anos. Tenham cuidado com o uso dos MP3, fone de ouvido, celular, essa coisa toda. É utilizado muito tempo de forma inadequada, com ruído muito alto. Essa população que se acredita que no longo prazo, daqui a 20, 30 anos, vai começar a ter perda auditiva muito mais precoce do que a geração que está hoje, né, com 40 ou 50 anos de idade. Muito obrigado, doutor Antônio Antunes. Agradecemos também a Joyce Maeli pela presença aqui no programa Assunto do Dia. Foi muito bom tê-la aqui conosco com essas explicações importantes. Obrigado também. Então funciona mais ou menos dessa forma. Quando a gente tem um aspecto de perda auditiva, a gente tem que protetizar, porque ele precisa ter localização sonora. Se eu tenho uma perda unilateral, eu vou perder toda a informação desse lado direito. Então, assim, tem coisas, por exemplo, um alerta que a gente precisa estar dirigindo, escuta uma buzina desse lado, a gente precisa virar. Exato, então, assim, aspectos de localização sonora, de discriminação de som, de ganho funcional, a gente precisa estar bem ligado nisso. Muito obrigado, Joyce. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado a você também, telespectador e internauta, que pôde participar, que pôde assistir, acompanhar o programa Assunto do Dia. Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus quiser, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você, um excelente dia e até lá.